Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todas as semanas aqui no canal 49 de Fresno, às 7 horas da noite e repetido às terças-feiras, às 10 horas da noite. Também estamos na internet e podeis ver os programas que quiserdes a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer lugar do mundo. Basta ir à internet a knxt.tv e aí podeis aceder aos nossos programas, se tocares no botão que diz YouTube. Eu sou o Diácono João Sousa, de Hanford, e hoje estou fazendo o programa aqui juntamente com os meus cunhados, o José e a Ricardina Gomes. Boa noite, como é que vocês estão? Muito bem, Graças a Deus. Sim, senhor. Já estamos a 3 de novembro. Sim. Isto é que é passar tempo. Já passou o dia dos defuntos, o Foi dia de Todos ontem, os Santos. foi anteontem. E está acabando já o ano. O ano litúrgico, já falta mais só 3 semanas. E a respeito disso, já que estamos a falar nisso, o ano litúrgico acaba no dia 24 de novembro, que é um domingo. E nesse dia acaba também o ano da fé. E eu faço um boletim que mando todas as semanas para as pessoas que o querem receber por e-mail. E será esse o último boletim. Fiz durante 1 ano e 2 meses, Mas mais ou menos. depois vais fazer outra coisa, não? Não, já comecei há quase 3 meses um curso bíblico. Estás fazendo, sim. Que estou fazendo todas as semanas em português, em Santa Brígida, às segundas-feiras, às 7 horas da noite. E esse curso de Bíblia é aberto a todos. É claro, apresentamos a Bíblia sob o ponto de vista católico. Estamos aprendendo mais. Os que quiserem podem vir todas as segundas-feiras. Ok, hoje então é o 31º domingo do tempo comum. E a primeira leitura vem-nos do livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria foi o último livro escrito da Escritura antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Ele foi escrito cerca de 50 anos antes da vinda de Jesus ao mundo. E foi escrito no Egito, na cidade de Alexandria. Onde está hoje uma grande revolução. Yes. Foi escrito em grego. E é interessante que o autor às vezes atribui as suas frases a Salomão. Salomão era considerado o homem mais sábio do mundo, não é? E de muita sabedoria. E ele então, para dar força às suas palavras, põe-nas na boca de Salomão, como se Salomão é que estivesse a falar. A gente, quando está a ler o livro da Sabedoria, pensa que ele foi escrito por Salomão. E, portanto, o quê? Uns 920 anos antes de Cristo? Ou 940 anos antes de Cristo? E, afinal, não. Ele foi escrito 50 anos antes de Cristo. A Igreja usa muitas partes do livro da Sabedoria na liturgia, na missa. Até vocês devem se lembrar aquela passagem na missa dos defuntos, em que diz: os justos estão na mão de Deus, aos olhos dos homens parece que que as coisas lhe correram mal, mas eles estão cheios de imortalidade e não sofrem mais. Não me lembro assim bem de cor, mas vocês devem reconhecer esta passagem. É do livro da Sabedoria. Só a Igreja usa. A Igreja usa, e até que usa mesmo neste domingo, uma passagem do livro da Sabedoria. Vamos ver o que é que diz, Ricardina. De fato, ela tem muita sabedoria. Ok. Leitura do livro da Sabedoria. Diante de vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança, como uma gota de orvalho de manhã que cai sobre a terra. De todos vós compadeceis, porque sois onipotente, e não olhais para os seus pecados, para que se arrependam. Vós amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizestes. Porque, se odiasseis alguma coisa, não a terias criado. E como poderia subsistir? Se vós não a quisesseis, como poderia durar? E se não a tivesses chamado à existência, mas a todos perdoais, porque tudo é vosso, Senhor, que amais a vida, o vosso espírito incorruptível está em todas as coisas.
Por isso castigais brandamente aqueles que caem e advertis os que pecam, recordando-lhes os seus pecados, para que se afastem do mal e acreditem em vós, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, coisas muito interessantes. Gosto muito desta leitura. Ok. Algum de vocês tem alguma frase ou alguma ideia desta passagem que vocês gostem? Yeah. Diz uma já. Esta aqui, Diz, Ricardinho. a respeito do o mundo para Deus é como um grão de areia na balança ou como uma gota do orvalho. Tal imensidão não há Deus. Mas como Ele ama tanto aquela pequenez que somos nós, somos o mundo, que Ele é que o criou. E isso é que é interessante, como é. Yeah. Nós não somos nada, mas para Ele somos muito, porque Ele é que nos fez, Ele é que nos criou. E tem mais aqui muita coisa para dizer, mas vocês também têm que falar. E depois ele também, como fez tudo tão bem feito, e a gente muitas vezes anda por caminhos errados, ele também veio buscar o que estava perdido, na verdade, porque nós somos dele. E como é que ele vem buscar o que estava perdido? É pelo arrependimento nosso. Nós temos que nos arrepender. E até mesmo no próprio, assim, global, na religião mesmo, a gente é que deve fazer a nossa conversão por nós mesmos. Não é? Muitas vezes a gente precisa de cair, precisamos de cair, às vezes as pessoas caem em certas coisas horríveis da vida para se levantar. Não, a gente pode, e pode ser hoje mesmo. Não tem aquele ponto de a gente começar, vamos começar agora, segunda-feira que vem. Depois A fazer o quê? À missa. Não, a gente pode se converter hoje. É Deus, é Cristo. Explica melhor isso. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não feches os vossos corações. Não é? Tu parece que estás a dar essa mensagem às pessoas. Sim, quer dizer, Deus fez as coisas perfeitas. A gente já sabe, tudo no seu lugar. Tudo o que Deus fez está bem feito? Bem feito. É uma coisa que a gente não tem imaginação do que é, tudo perfeito. Mas muitas das vezes as criaturas vão mudando a sua vida de acordo com as coisas do mundo, não é? Onde está o homem, estão os problemas. Por isso que Ele manda umas palmadas de vez em quando a cada um de nós para fazer lembrar, ei, não estás no caminho certo, volta. Uns voltam e outros não voltam. Sim, mas o que eu quero me referir é que a gente também temos a oração e temos a conversão. A conversão é um passo muito importante que eu vejo também nesta leitura aqui. Nesta leitura. Yeah. A respeito de dizeres que Deus fez tudo bem feito, aqui diz mesmo que Deus ama tudo o que existe porque Ele mesmo é que fez. Se Ele odiasse alguma coisa, não a teria criado. Não a teria criado. Não é? Está aqui na leitura. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizestes, porque se odiasseis alguma coisa, não a terias criado. Então, como é que está o mal no mundo? Como é que está o mal no mundo? A rebeldia. O pior é que ele ama o pecador. Mas não o pecado. Mas não o pecado. Mas ama o pecador. Foi pela desobediência das suas criaturas é que entrou o mal no mundo. Deus não é que pôs o mal no mundo, mas permitiu, porque tudo o que Ele criou está bem criado, está bem feito. Sim, senhor. Ok, o que é mais que se pode dizer desta passagem? Senão, vamos... Tu é que tens que vamos dizer. Vamos então ao Salmo responsorial para haver tempo bastante de cantar o Salmo. E depois, se houver tempo, a gente torna a falar. Aqui. E o José vai cantar para vocês aí no sofá. Só ele vai olhar para a câmara. Este salmo é feito por quem? Não sei quem é que o fez. Eu sei que não fui eu. Os salmos, também pensamos que foi tudo feito por o rei Salomão. David. Não, o Salomão fez alguns salmos, o rei David fez a maior parte, mas há vários salmos que foram feitos por outras pessoas. E foram compostos também. Pois claro. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei.
Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Muito bem, e isto assim termina a primeira parte, a primeira leitura com o Salmo. A gente pode ver que está chegando ao fim do ano litúrgico, porque as leituras estão-nos a chamar a atenção para a conversão. Temos que nos converter, temos que mudar de coração. E esta primeira até fala da grandeza de Deus, como tu falaste há bocadinho, e da pequenez do ser humano. E que as coisas têm que ser feitas nos termos de Deus e não nos nossos. Nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados ao mal. E temos que fazer como Deus quer. E se assim fizermos, aí é que estamos a cumprir o nosso destino neste mundo. Eu não soube explicar bem aquele caso. Eu tenho encontrado pessoas Diz depressa, porque no eles meu já mandaram. tempo e que dizem assim, às vezes estão muito envolvidos na igreja, em vários setores, mas depois param de repente, porque estão olhando a conversão das pessoas. E como eles não se convertem, para ele ver, ele também vai desistindo. Eu falei há pouco, a pessoa deve se converter já. Não esperar se converter, porque, olha, vou começar a ir à missa, vou começar um curso bíblico, também estás a dar o curso bíblico. Não, converte já e esquece o resto. Yeah. É isso que eu queria dizer há pouco. Ok, a gente pode pegar nisso um bocadinho, na segunda parte. E também, caros amigos, vamos ver a história, ou vamos ouvir, a história de um homem que queria ver Jesus, mas era pequenino, não podia ver na multidão. Vamos ver o que é que ele fez e o que é que aconteceu. A gente vai parar durante um minuto e voltamos, então, até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. José, na primeira parte a gente estava a falar de várias coisas e tu estavas a dizer que há pessoas que não se querem converter porque vão à igreja e veem que os que andam lá não são melhores que os outros. Assim, desanimam. Essa parte, desanimam. E não devia ser assim. Não devia assim. A pessoa se está a ver que na linha da igreja há
há uma certa, como é que chama? Coisas para a vida, que a gente vai dentro da igreja, a gente ouve a Eucaristia, a gente ouve a missa e nos traz dentro da igreja, saímos fora de umas certas coisas que nos prejudica até a nossa alma. Eu penso que a conversão era já, e esquecer os outros. Mas a conversão tem que vir de alguma coisa, tem que ter um chamamento para se converter. Sim, mas se a gente vê que os outros não estão... Eu tenho encontrado pessoas, eu não vou ali porque é assim, fizeram isto, aconteceu isso, e depois... E essa pessoa vai tirar o gosto de outros irem naquele lugar buscar a fonte, a água. E quando é que eles devem começar a converter-se? É agora? É hoje mesmo? Não, eles têm que fazer como o Zaqueu. Vamos aqui. Como é que tu vais agora, vais ler? Vou ler o Zaqueu. Vai ler o Então Zaqueu, guarda essa depois ideia. a gente responde ao José. Ok, caros amigos, eu vou ler agora o Evangelho da missa de hoje. Vem do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, a começar no versículo 1. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ok. Temos então aqui o Zaqueu. O contexto desta parábola, isto não é uma parábola, isto é o que aconteceu. Jesus vinha juntamente com os seus discípulos da Galileia, lá do norte, e vinha para Jerusalém. Vinha trazer o reino de Deus, pregar o reino de Deus em Jerusalém. Outra maneira também de dizer é: vinha morrer pelos nossos pecados. Jericó fica no Vale do Jordão, a cerca de 15 a 6 milhas de Jerusalém. Fica num vale. E dali sobem quase a pique. Jerusalém fica num lugar muito alto, nas montanhas, no monte. Um lugar muito alto. E Jesus, ao passar ali, na cidade de Jericó, o Zaqueu ouviu falar, porque havia um grupo grande, que até mais à saída da cidade, Jesus curou o cego, Bartimeu, se vocês se lembram. Havia uma multidão grande que vinha com Jesus. E isto deve ter intrigado Zaqueu. Quem é esse gajo aí, que vem do norte, lá da Galileia, e traz um monte de gente atrás de si? Eu quero vê-lo. E larga-se a toda a pressa para o ver, mas chegou tarde, porque tinha já tanta gente à frente dele, que ele já só ao longe é que enxergava um bocadinho Jesus. E ele pensou: bem, o caminho é para ali adiante, eu vou à frente, eu passo por trás deles todos, tem ali um árvore, um sicômoro, eu subo a esse sicômoro e vejo perfeitamente bem, quase que o toco, porque ele vai passar debaixo daquela árvore e eu vejo. E foi isso que aconteceu. Lá estava ele no cimo do árvore, nem um galarito, a ver a banda passar. E Jesus, ao passar, pôs os olhos nele e olha mudou a para vida cima dele toda. e vê-o lá. É como que o Zaqueu ficou descoberto. Yeah. E não foi só isso. Jesus disse: ó Zaqueu, desce daí que eu hoje quero ficar em tua casa. Isso é que era. Isso é que foi. Como é que agora este gajo, que não me conhece, diz que não só que é de onde estou,
mas queria ficar à minha casa. E ele não tinha o celfone para telefonar à mulher. Ei, este senhor vai ficar hoje em nossa casa, é preciso fazer comida. E o pior é que os outros sabiam que ele era ladrão e disseram, mas agora um homem santo, um que prega tudo santo, e vai ficar na casa daquele ladrão, que é o tal caso que a gente julga as pessoas. É o tal caso que as pessoas desistem da igreja muitas vezes porque veem que as pessoas não se Ora, converteram. vamos fazer de contas que é um padre. Olha, um padre foi à casa daquele homem que é ladrão, dá-se com aquele homem que é ladrão, a conversar com ele, isto não está certo. Mas acontece que assim que Jesus botou os olhos em cima de Zaqueu, o Zaqueu viu o filme da vida dele toda por dentro e disse, eu tenho que fazer uma limpeza aqui. Ele ficou tocado, ele foi tocado pela graça de Deus. Pela graça, é verdade. Primeiro de tudo, o Zaqueu fez umas coisas boas. A primeira coisa, ele foi à procura de Jesus. Sim, que é isso que eu ia responder. Todo o ser humano, toda a pessoa que vai à procura de Jesus encontra-o. E encontra mais do que esperava. O Zaqueu, ao ver que não podia encontrar Jesus, preocupou-se e fez alguma coisa, mudou coisas na sua vida, no seu lugar, ele mudou-se para poder ver Jesus. E também na nossa vida, a gente às vezes procura algo mais. A gente sabe que Deus ou que alguma coisa nos está chamando. Mas não fazemos como Zaqueu, não vamos à procura de Jesus, porque Ele é que é a resposta. Ele disse um dia que Ele é o caminho. A gente, se quer ir para Deus, não pode ir por caminhos que não levam a Deus. E o caminho que leva diretamente a Deus é Jesus. E foi o que o Zaqueu fez. E a gente viu o resultado instantâneo. Se o Zaqueu não subisse, Jesus não o via. Yes. E não o chamava. Yeah. Vi que ele não se tinha esforçado, mas como se ele esforçou para ver Jesus, Jesus deu a resposta. Yeah. E penso que na nossa vida é a mesma coisa. Yeah. A gente tem que fazer como o Zaqueu. A gente tem que subir. Tem que subir, Temos que procurar. subir um bocadinho. A gente, quando tem esta inquietação, esta preocupação a respeito de Deus, eu penso que a melhor coisa que existe era vamos a uma confissão. Façamos uma boa confissão. Subamos e vamos encontrar Jesus com a abundância da sua graça. O Zaqueu foi um homem transformado. E isto aconteceu talvez ao fim da tarde, não é? Porque Jesus ia a caminho de Jerusalém. Naturalmente que vi que já não chegava a tempo naquele dia a Jerusalém, porque são 15, 16 quilómetros, milhas. O melhor é ficar e ir amanhã de manhã, tá? Assim, com a maneira de viajar dos povos deve ser assim. E ele resolveu ficar e não leva tempo nenhum, quando já estavam em casa dele, o Zaqueu vira-se para Jesus e disse, olha, Senhor, todos me conhecem e sabem que eu sou ladrão. Eu roubei a muita gente. Ele confessou-se. Ele confessou-se, boa ideia. E disse que ia dar a devolver. E imediatamente já queria fazer reparação. A gente, quando faz uma boa confissão, a gente quer reparar o mal que fez e começar a fazer coisas boas. O Zaqueu mostrou que tinha sido tocado profundamente pela graça de Deus e mudou de vida. E isto é um bom exemplo para nós. Será que na nossa vida a gente também tem pecado? Será que estamos a viver em adultério? Será que também estamos a roubar? Ou será que temos muitas coisas, somos ricos, temos a abundância de muito, mas algum daquele não era nosso? Talvez a gente pagou mal os trabalhadores, que eles agora clamam pela justiça, aquilo que era deles, que não receberam, não puderam sustentar a família a modos, não puderam mandar o filho para o colégio, não puderam dar educação aos filhos, não puderam ter uma vida decente, porque a gente não lhes pagava bem. Sei lá, cada um é que sabe da sua vida e ver o que é justo. Isto é só dar exemplos para que a gente caia em si, porque aquilo que aconteceu ao Zaqueu não é uma coisa isolada na vida, na história. Aquilo acontece a cada passo. Todos aqueles que fazem o esforço de dar o primeiro passo para Deus, eles recebem um Deus, ou encontram um Deus com o coração aberto, à espera para lhes perdoar e lhes dar a graça em abundância. Eu achei graça que Jesus disse
o que é que veio fazer a este mundo. Eles estavam a cramar de que este recebe os pecadores. Ele diz, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele aí, nessa frase, definiu tudo. A sua missão. Foi para isso que ele veio. Yeah. Não façamos com que ele tenha vindo ao mundo em vão. De que ele passa pela nossa vida, mas não nos toca. Eu penso que também isto faz-nos ver, quanto mais procurarmos saber sobre Deus, mais vemos a nossa pobreza que precisamos mudar. Porque Deus, a gente não se identifica com Deus se estivermos contra as coisas que Ele quer. Portanto, eu penso como a Bíblia, como o curso que estás dando, ou outra, procurar alguma coisa que a gente entenda melhor a vida de Deus, saber o que é que Ele precisa de nós, o que é que Ele quer de nós. Yeah. E quanto mais a gente subir, mais ver a Deus. É isso que é. Melhor a gente vê. E depois, quando Jesus nos manda descer da árvore, a dizer que quer que a gente venha mais perto dele, não tínhamos medo de acolhê-lo. E já não está muito longe. Mas a minha De ele esposa... chamar a gente para as contas finais. José, o que é que ela está a dizer? Eu estou a ver. E ela tem um costume também de dizer, a gente lê a Bíblia, eu leio, fazer os serviços todos, vou à igreja, eu leio a leitura, faço parte do coro, na liturgia da igreja, e ela diz assim, olha, tu toma cuidado, porque aquele que sabe mais é o que vai pagar quanto mais sabe, mais vai ser chamado. Mas não devemos ter medo de saber. Não. Porque aquele que não sabe, porque não quer saber, é responsável pela sua ignorância. Yeah. Entendeste? Yes. Quer dizer, então, até os ignorantes vão pagar também, então. Se são ignorantes porque quiseram ser ignorantes. Caros amigos, isto são coisas interessantíssimas, não é? Mas esta passagem do Zaqueu ensina-nos muito na vida. Jesus passou pela vida do Zaqueu, o Zaqueu aceitou a passagem de Jesus, que o convidou, e a vida do Zaqueu nunca mais foi a mesma. A nossa, com Jesus, nunca mais será a mesma. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.